Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. 1 Coríntios 6:20 diz assim: porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Só esse versículo. Aqui fala de algo que nós já vivemos, algo que o Senhor fez por nós. Qual foi esse preço? Qual foi esse preço que nós fomos comprados, diz a Bíblia? Foi o preço de sangue pela morte de Jesus. Agora, de que a gente foi comprado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se você ler a Bíblia, você vê que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos nos separados de Deus. Mas Ele nos juntou nele, nos chamou para Ele através de uma morte, a morte de Jesus Cristo. E hoje nós estamos com Ele. Por isso que nós estamos aqui, por isso que esse preço foi pago, para nos comprar da morte e do pecado. Nós estávamos mortos nesses delitos, estávamos mortos nos nossos pecados, mas Jesus aceitou a ser castigado em nosso lugar. Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, nós vivíamos no pecado, qual era o nosso destino? A morte. Sabe qual que é a morte eterna hoje em dia? A morte eterna, como diz a Bíblia, não é aquela morte apenas lá no lago de fogo, como a Bíblia diz, mas uma morte eterna significa uma eternidade sem Deus. Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele nós estamos sem a vida. Amém? Então Ele nos comprou por preço, por sua morte, para que a gente tenha vida. Agora, para que Ele nos comprou? E por que Ele nos comprou? Por que estamos aqui? Por que estamos ouvindo essa palavra? Diz a parte B do versículo: portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Com isso aqui, ó. A sua vida, o seu corpo precisa glorificar o nome do Senhor. A sua vida, o seu corpo, ela precisa estar diante de Deus. A sua virilidade, a sua força precisa estar à disposição do Senhor, para que Ele faça algo na vida da sua família, na sua casa e também nessa terra através de você. Porque não foi em vão, irmãos, que Ele morreu na cruz por nós. A nossa vida precisa estar disponível para Ele. É por isso que você veio aqui, você escutou essa palavra, você adorou, levantou as suas mãos, escutou sobre dízimos e oferta e etc. Para quê? Para que você dê uma resposta a Ele. Para que Ele seja glorificado através do seu corpo. Glorifiquem a Deus através do seu corpo, da sua atitude, da sua resposta. Foi falado aqui também no início sobre o espírito de medo. Nós na intercessão, a gente está orando pela essa igreja, para que o Senhor retire todo espírito de medo e de intimidação. Às vezes você não faz muitas coisas da sua vida porque você tem medo do que vai acontecer. Esses dias eu estava passando na rua e tinha uma senhora andando de muleta e tal. Eu falei: eita, é hoje que Jesus vai curar essa senhora. Aí eu fui lá. Eu falei: boa noite, senhora, tudo bem? Irmãos, ela levou um susto, cara. Ela estava tipo assim, eu falei: boa noite, senhora, tudo bem? Ela, tipo, com medo do que pode acontecer na rua. Eu falei: como é que a senhora está? Tudo bem? Ela: tô bem. Eu falei: a senhora precisa de ajuda? Aí ela: não. Mas claramente ela precisava de ajuda. Só que ela ficou com medo. Eu falei: como é que a senhora está? Ela: tô bem. Eu falei: o que aconteceu com a perna da senhora? E ela se afastando. E eu falando e ela se afastando. E ela se afastando. E estava num lugar claro e tal. Ela estava com medo. Ela se sentiu intimidada. E eu falei: posso orar pela senhora, para Jesus curar a vida da senhora? Ela ficou sem reação. Eu falei: Senhor, abençoe a vida dela, cure a perna dela agora. Ela fez uma cirurgia, toque na vida dela agora. Em nome de Jesus, que ela seja curada, que ela saia daqui bem, que ela seja restaurada e tudo mais. Infelizmente ela não foi curada, mas o medo que eu tive de orar por ela e o medo que ela teve, passou naquele momento. Por quê? Porque como ela se sentiu intimidada e eu continuei falando com ela bem, depois ela ficou sorrindo e eu saí e ficou tudo bem.
Mas como é que está acontecendo nos dias de hoje? Que as pessoas estão com medo, muitas das coisas não acontecem na vida delas. Aquela senhora, ela poderia ter sido bem curada, ela poderia ter sido curada. Só que às vezes a gente atrapalha algumas coisas. Então tem coisas que acontecem na nossa vida, que não acontecem na nossa vida, não é culpa de Deus, é nossa culpa. A gente precisa ter uma atitude, a gente precisa responder aos céus, a gente precisa responder aquilo que a Bíblia diz. E aqui fala que a gente foi comprado por alto preço, e agora glorifiquem a Deus no vosso corpo, nas suas atitudes. Quando você receber alguma resposta ruim, cara, responda de forma amável. Você pode ganhar a vida de uma pessoa pela reação que você tem através da ofensa que ela tem pela sua vida. E isso acontece, irmãos, todos os dias. Todo dia a gente é ofendido, todos os dias a gente é caluniado e etc. Mas a resposta que vai curar outra pessoa pode vir da sua vida. Então glorifiquem a Deus no vosso corpo, para você responder aquilo que Deus já está fazendo. Irmãos, Deus já está fazendo algo em São Sebastião, amém? Deus está fazendo algo no nosso meio. Só que, o que é esse algo? Para eu saber o que é esse algo que Deus já está fazendo, eu preciso participar. Eu preciso estar no meio. Eu preciso entrar nisso. Eu preciso andar conforme a palavra. Mas isso, irmãos, é um processo. A gente anda de processos em processos. Deus, ele poderia ter criado o mundo todo no estalo de dedos, não é não? Mais rápido do que o estalo de dedos do Thanos lá da Marvel. Mais rápido. Só que o que ele fez? Ele fez, no primeiro dia, ele fez os céus e a terra. No segundo dia, ele fez tal coisa. No terceiro, por processos. Para nos ensinar que a nossa vida pode ser vivida nos processos que ele tem para nós. A gente é muito imediatista, a gente quer as coisas muito na hora, não é verdade? E quando não acontece do nosso jeito, a gente reclama com Deus. Deus, o que está acontecendo? Mas calma, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas as suas petições precisam estar diante de Deus, para Ele fazer na hora dEle, para quando chegar, você já está preparado. Porque muita coisa que você pede hoje, você não está preparado. Se aquilo que você pediu de 5 anos para trás chegasse até hoje, você estaria aqui? Onde você estava? Se Deus pedisse te desse aquilo que você pede de um ano para cá, você estaria aqui? Você não sabe. Mas aquilo que você pede ao Senhor, que você ora ao Senhor, é para glorificar o nome dEle, para que o seu corpo, a sua vida, cara, essa carne aqui, ó, mortal, ela esteja diante do Senhor, sendo apresentada diante dEle. Apóstolo Paulo fala, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, e o reduzo à escravidão, ou seja, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E nós estamos aqui para ouvir uma palavra, para que a gente mude algumas atitudes, porque o Senhor está às portas, amém? Glória a Deus, Jesus está voltando. Agora, a gente fala, Jesus está voltando, muitas pessoas ficam com medo, né? Jesus está voltando, e agora, tremo? Não, cara. Quando você ouvir isso, Jesus está voltando, você tem que se alegrar, porque é o nosso noivo. Você está aqui, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida na presença dEle, ou você quer viver esperando Ele, para que Ele venha te buscar, para que você se delicie nele. As delícias de Deus são para aqueles que anseiam por sua presença, são aqueles que zelam por sua presença. Vamos zelar pela presença do Senhor, colocando o nosso corpo diante dEle, amém? Glória a Deus, vocês entenderam? Amém, isso aqui foi só uma introdução, porque o melhor ainda está por vir, aleluia. Abre comigo Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá. Apocalipse 3. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 20. A gente vai ler esse versículo aqui, depois a gente vai voltar para outro livro, tá bom? Apocalipse 3, 20. Jesus, aqui são palavras de Jesus para a igreja de Laodiceia. Olha só o que ele diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
cearei com ele e ele comigo. Então Jesus chegou para a igreja de Laodiceia, uma igreja que amava ele, uma igreja que era bastarda, uma igreja que era rica e tudo mais. Mas Jesus nessa igreja estava do lado de fora. E ele falou, eu estou do lado de fora, batendo, e se alguém ouvir a minha voz, ou seja, ele não estava só batendo, ele estava chamando. Ele estava batendo e estava chamando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ter essa atitude de abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso fala de comunhão. Ele está falando isso para a igreja, para um povo que ele queria entrar, amém? Agora vamos lá para Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, por favor, volta lá. Aleluia. Fica antes de Isaías, tá? Antes do livro do profeta Isaías. Vamos lá. A partir do versículo 2. Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, a partir do versículo 2. Aqui, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos são gotas da noite. E ela fala, isso aqui, essa frase que eu falei agora, é o esposo, né? Que aqui é o texto de Salomão, a Cantares de Salomão, aqui que ele fez para Sulamita, um respondendo o outro, mas tipificamente aqui é Cristo e a igreja, amém? Vamos fazer uma alusão aqui. Versículo 3, ela falando: já despi a minha túnica, hei de vestir outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. Mas a minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Só até aí. Apocalipse 3:20 fala que ele está à porta e bate. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele virá entrar, ceará com ele e ele comigo. Aqui, nesse texto que tipifica Cristo e a igreja, ele também está batendo a porta. Só que aqui, a igreja ou a sulamita, ela não abriu a porta. Ela não abriu a porta. O que ela disse? Já despi a minha túnica, hei de vestir outra vez? Já lavei os meus pés, eu vou sujá-lo? Ou seja, ela estava deitada, ela já estava em casa, ela já estava na sua zona de conforto, ela já estava num lugar muito bem, mas não teve a atitude de levantar e abrir a porta para o seu amado. E depois, quando ela teve essa atitude, ela levantou, mas ele já tinha ido embora. Ela buscou e não achou. E a Bíblia diz que o Senhor, ele está às portas. Tem um versículo lá em Isaías, que diz que a gente precisa buscar ao Senhor, que ele quer ser achado. Só que a gente precisa ter essa atitude de achá-lo. A gente precisa ter essa atitude de levantar da nossa cama, da nossa zona de conforto e procurá-lo. Mas antes que seja tarde. Antes que seja tarde para a gente encontrá-lo. Por quê? Porque Deus sempre está presente. Emanuel significa Deus conosco. Um dos nomes que deram ao Senhor é Emanuel, que significa Deus conosco, ou Deus presente, ou Deus no meio do seu povo. Ou seja, Deus está presente, mas eu estou? Deus, ele sempre está presente, mas eu estou presente? Quando ele me chama, eu vou ter a atitude de sujar os meus pés, de abrir a porta para ele? Quando ele me chama, eu vou ter desculpas para não ouvi-lo?
Porque aqui fala que escutaram a sua voz e escutaram ele batendo. Ele quer se fazer conhecido. Mas eu quero conhecê-lo. Como é que é o nosso conhecimento de Jesus? Se eu perguntar para você, você perguntar para mim, Vicente, quem é Jesus? Eu vou lembrar do relacionamento que eu tenho com ele, com a vida que eu tenho com ele, ou de alguém falando a respeito da palavra dele, ou de alguém falando de como Jesus é. Eu não quero falar de alguém que eu não conheço, irmãos. Nós precisamos falar de alguém que nós conhecemos. Nós precisamos falar de alguém que está presente, e que eu preciso estar presente diante dele. Olha a hipocrisia dela. Aqui, olha a hipocrisia da sulamita, olha a hipocrisia muitas vezes que nós temos. Já despi a minha túnica e de vestir outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-lo? Olha o que ele diz. O que ela diz? Levantei-me para abrir, no versículo 5. Levantei-me para abrir ao meu amado, e minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Ela abriu, sentiu algo dele, sentiu a presença dele, algo que representava a presença dele, e sentiu algo, tipo, de amor. Mas por que ela não levantou? Porque a gente não tem várias atitudes de se levantar e colocar o nosso corpo diante de Deus. A gente fica inventando desculpas por aquilo que não acontece na nossa vida. Por exemplo, Deus ele está falando, Deus ele está agindo, Deus ele está movendo, cara, em nosso meio. Aí você como casada está precisando de uma restauração do seu casamento, está precisando mudar de vida, está precisando que o seu casamento esteja bem. Pede recursos ao Senhor, ora, até pede para que Ele abençoe a sua vida. Mas sexta-feira teve uma reunião de casados aqui na igreja. E você veio como casado? Não sei, eu não estava aqui. Mas você veio? Qual foi a atitude sua diante disso? Você precisa de uma intervenção do Senhor na sua vida financeira. Vai ter agora, igual o pastor falou, vai ter agora um seminário de finanças. Mas você precisa disso, você precisa mudar a sua vida. Mas nem a inscrição você fez. Aí você reclama das coisas que não estão acontecendo na sua vida, até mesmo dentro de você. Por quê? Porque você está deitado ainda, você está reclamando que está com roupa de dormir e não quer sujar seu pé. Você está falando que ama Jesus, mas Ele está te dando recursos na sua vida, diretivas na sua vida para você mudar, para que você caminhe, para que você seja ajudado. Mas infelizmente, com suas atitudes, você não quer, cara. Você quer ser um homem melhor. Aqui nós temos reunião de homens aqui na igreja. Aí você vem para o churrasco, leva a casa de alguém para o churrasco, come carne, mas em um culto profético, onde Deus vai te confrontar, vai mudar a sua vida, aí você não vem. Você fica em casa. Você fica em casa. Você fica em casa, não quer tirar sua roupa de dormir, cara. Você fica com preguiça. Você fica de frescura. Sabe? E a gente que vai, né? A gente sorri, né? A gente sorri da pessoa que não veio e tal, não sei o quê. Só que a gente, nesse nosso sorriso, nessa nossa arrogância, a gente também é mais nocivo do que a falta de compromisso do irmão que não veio. Aí você vem, você fala, estou bem. Não está nada, irmãos. Você precisa de mudança, eu preciso de mudança. Agora com certeza você pensou agora que você veio nesses dias, de alguém que não veio. Você ligou para essa pessoa perguntando por que ela não veio? Não, né? Ou ligou? Por quê? Porque somos uma comunidade, cara. Às vezes a pessoa, ela não quer mesmo nada. Mas às vezes ela está passando por uma situação difícil. Nós somos uma comunidade. Nós precisamos de ajuda, cara. Se você que está aqui, sabe de uma pessoa que não veio nos cultos, sabe de uma pessoa que não está aqui, fale com ela. Fala, fulano, como é que você está? Está tudo bem? Você precisa de ajuda? E se você estiver aqui precisando de ajuda, nos procure, cara. Procure alguém. Abra sua boca. Fala, eu preciso de ajuda. Eu estou morrendo. Eu estou aqui dentro da igreja, sentado numa cadeira, ouvindo uma palavra de Deus, ouvindo uma palavra de vida. Mas eu estou morrendo. Não está tudo bem, tem algo de errado.
E se a gente sabe que é algo de errado, que algo precisa ser mudado, o que nós precisamos fazer? Pedir ajuda, clamar, suplicar, chorar, angustiar. Fala: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de um socorro, me socorre, Senhor. Vai ver para Salmos, vai ler Salmos. Cara, é toda hora pedindo socorro, pedindo ajuda, e vem sempre vindo recursos do Senhor. A igreja está aqui para te ajudar. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aquele que está em pé, veja para que não caia. E se o irmão do seu lado está caído, abaixe, levante, bote ele no seu ombro, mas não deixe ele para trás. Você já foi conquistado por Jesus. Precisamos conhecer mais Jesus, irmãos. A gente é muito raso, muito raso, muito raso. Eu estava vendo sobre oração. Sabe quantas vezes por dia os muçulmanos oram? Por dia. Eles param um momento para oração 5 vezes por dia. Tem uns que andam com aquele tapetezinho, né, que eles viram lá para a basílica deles, para Meca. Onde eles estiverem, eles deitam, ajoelham e rezam as rezas deles lá. 5 vezes por dia. Sabe quantas vezes os judeus oram por dia? Oram por dia? Falei reza, né? Oram por dia? 3 vezes ao dia. Aí a gente, na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, se você não for dessa igreja, a gente aqui, nós temos uma sala de oração, toda quinta-feira, que é harpa e taça, que é adoração e proclamação da palavra, que a gente está aqui orando pela sua vida, orando pela cidade, tendo palavras de conhecimento, tendo palavras de revelação, de sabedoria. A sua igreja tem uma sala de oração que clama, que chora pela cidade. Aí você não vem. Obviamente tem pessoas que estudam, que trabalham à noite, etc. Isso tudo a gente já sabe. Mas muitas pessoas estão amando Jesus, mas estão na cama, falando que, com desculpas, já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los. Irmão, suje os seus pés, cara. Levante-se, sabe? Essa atitude é diária. É diária. Cara, eu estava vendo esses dias, né, na internet. Pais, cuidem bem dos seus filhos. Sabe qual que é a moda hoje? Que os jovens estão falando na internet? Como são os filhos adolescentes com pai conservadores? Como são os filhos adolescentes com pais conservadores? 90% do que eles falam é só coisas ruins, 10% é coisas boas. Sabe o que mais eles criticam? Disciplina. Os pais disciplinam eles. Eles não querem ser disciplinados. Mas eles vivem numa casa boa, vivem num lugar bom, têm o que quer, têm tudo de bom. Mas quando o pai vai falar algo, eles não gostam. E estão gravando vídeo reclamando disso. E nós somos dos mesmos jeitos para com Deus, cara. Se Deus nos confrontar com algo, se Deus falar algo para a gente fecha a cara. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, fala que Deus, Ele corrige o filho que ama. E se você é corrigido, você não é bastardo, você é filho. E a Bíblia diz que Ele faz tudo isso para que a gente seja participante da sua santidade, da sua presença. Quantas vezes seu pai e sua mãe, você que está aqui, já te corrigiu e hoje você fala: cara, Senhor, muito obrigado pelo meu pai e pela minha mãe ter me corrigido. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento. Então, palavras confrontativas, não sei se é esse nome, confrontadoras, aleluia, palavras confrontadoras para a sua vida podem mudar a sua eternidade, cara. Palavras de confronto, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento na sua vida pode mudar a sua eternidade, pode mudar a sua vida. Mas basta você querer. Basta você pegar essa palavra e mastigar e ver o que está acontecendo na sua vida.
Porque coisas acontecem na nossa vida diariamente, problemas, dificuldades acontecem. Isso com todo mundo, com todos nós. Mas como é que está sendo a minha resposta diante disso? Igual eu falei, as mulheres querem ser boas, as mulheres que querem ser mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo. Existem várias coisas aqui na igreja, igual o pastor falou aqui, de culto das mulheres e tudo mais. Irmãs, isso é de Deus. Você precisa participar disso. Culto de domingo só não vai mudar só a sua vida, cara. Você precisa ter atitudes na semana, diária, palavra, Bíblia, oração, participação no Evangelho, do corpo de Cristo. Tem muita coisa que vai acontecer na sua vida, você sozinho, você na sua casa, você orando, mas tem muita coisa que vai acontecer na sua vida, você em comunidade. Um dia desse, essa semana passada, uns irmãos ali me confrontaram ali de algumas coisas. Eu falei, cara, eu tenho amigos, velho, glória a Deus, mano. Muito obrigado, Senhor. Eu cheguei em casa e fui orar. Sabe o que eu falei para o Senhor? Deus, muito obrigado pela vida dos meus amigos. Muito obrigado. Por quê? Porque muitas coisas que a gente fala para vocês, que você escuta, é para o seu bem. É Deus falando. A Bíblia diz, como é que você não ama o seu irmão que você vê e diz que ama a Deus que você não vê? A prática do seu amor para com Deus é amando o seu irmão aí do lado, cara. Esses dias a gente foi evangelizar, ontem, né? A gente foi evangelizar e tal, o pessoal aqui do evangelismo, e a gente chegou num bar, a gente começou a pregar lá dentro do bar, lá, as músicas rolando, pá, aquele negócio. A gente começou a pregar lá, a gente começou a orar lá dentro e tal. Oramos, uma moça lá foi tocada, começou a chorar, a pessoa abraçou, as meninas abraçaram. Foi de Deus. Aí eu postei, né? E tal, falando, a gente vai onde Jesus nos enviar. Aí veio um abençoado me criticando por isso. Eu falei, cara, esse cara não entendeu nada. E um cara crente, um cara pastor, e criticando a pregação do evangelho em lugares aonde ele não tem coragem de ir. Mas sabe, irmãos, os lugares de prostituição nessa cidade serão chamados casa de oração. Os traficantes dessa cidade serão pregadores do evangelho. Os bares dessa cidade serão chamadas casas de salvação. Mas como é que vai acontecer isso? Bora comigo pregar, cara. Vamos para cima. Sabe? As prostitutas dessa cidade serão pregadoras do evangelho, irão ganhar almas, irão ser uma bênção, irão constituir famílias, irão restaurar pessoas através da palavra de Deus. É isso que a gente tem que ver, cara. As pessoas vieram falar mal de algo que você está fazendo, o que eu fiz? Eu ignorei. Eu vou lá perder tempo com quem não quer nada? Eu vou orar, eu vou fazer algo. A gente não tem tempo para perder. A Bíblia diz que os tempos estão breves, a gente precisa remir o tempo, aproveitar o tempo. Agora a gente perde tempo com muita coisa. Gente, isso aqui que eu estou falando, graças a Deus, eu não ia falar isso não. Aleluia. Mas sabe o que acontece, irmãos? A gente precisa levantar da nossa cama. A gente precisa sujar os nossos pés. A gente precisa fazer alguma coisa. Se é oração, ore. Se é jejum, jejue. Se é pregar o evangelho, pregue. Se é pedir perdão, perdoe. Se é liberar perdão, libere perdão. Sabia que quando a gente está com muitas crises emocionais, muita coisa acumulada dentro das suas emoções, pode passar para o seu corpo? Às vezes você está sentindo uma dor, às vezes você está com uma enfermidade, é na sua alma, você está precisando de cura na sua alma. Você precisa falar, você precisa confessar, você precisa até mesmo de uma terapia. Aqui nós temos uma psicóloga aqui, a Thaís, aleluia, que pode te ajudar. Você precisa de ajuda, tem pessoas para te ajudar. Mas não fique parado. Não fique parado. Uma das nossas referências é Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. É um cara que ele era muito vulnerável ao Senhor.
muito vulnerável. E o que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos ser vulneráveis em muitas áreas da nossa vida. No dia a dia. Dia após dia. Hora após hora. Como? Como vulnerável? Primeiramente ao Senhor. E a gente precisa ter atitude como irmãos. Por quê? Porque, igual eu falei, a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas. Você está precisando de ajuda? Bora, chega no meu ombro, vamos andar a 2ª milha. Você está precisando de uma túnica? Pega uma capa, pega aqui a minha túnica. Vamos andar junto. Ser comunidade. Ser comunidade como igreja. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Aleluia. Hebreus capítulo 12. Deixa eu só achar aqui Hebreus. A partir do versículo 9. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 9. Diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Olha só que interessante. Aqui fala da nossa vida diária, sobre disciplina, sobre ser corrigido, que aparentemente a gente recebe com tristeza, mas depois é para aproveitamento e para disciplina, para que a gente seja participante da santidade de Deus. Para quê? Para restabelecer as mãos decaídas e joelhos trôpegos. Às vezes você está andando se arrastando em algumas áreas da sua vida. Às vezes você está andando, eu estou andando, se arrastando em momentos, em diversas coisas que eu faço no dia a dia. Mas existem pessoas aqui, existe a palavra, para quê? Para que eu seja curado. Para que Deus venha sobre mim, venha sobre a minha vida, sobre aquilo que eu estou passando e me restabeleça. Ao invés de eu andar se arrastando, eu ande bem, eu ande bom. Ao invés de eu ser manco, eu ser curado. Mas eu preciso ter essas atitudes para com Deus e para com nossos irmãos, para com Deus e para com as pessoas. Por quê? Porque Jesus, Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir, Ele vai entrar. Ele bate, Ele te chama. E lá em Isaías fala: eu te chamei pelo nome, porque você é meu. Então Ele te chama pelo nome. Pense comigo, o Deus do céu que criou os céus e a terra, Deus eterno, todo-poderoso, maravilhoso, olha para você pequeno, olha para mim pequeno, e me chama pelo nome, cara. Ele me conhece, Ele te conhece. A melhor forma, uma das melhores formas de você amar uma pessoa, é orando por ela, sabia? Por quê? Porque você está pedindo ao Deus dos céus, ao Todo-Poderoso: Deus, abençoe a vida do meu irmão. E Ele como poderoso, Ele como Deus conosco, Ele como Deus presente, Ele pode te ouvir e te responder. Olha que amor que Ele tem por nós, olha que amor que Ele tem por você. Mas Ele bate a porta. E qual é a resposta que você vai dar nessa noite para Ele? O que você vai falar para Ele? Eu estou cansado, eu estou deitado, eu vou sujar os meus pés. Senhor, eu te amo, mas hoje não.
E a Bíblia diz aqui que ela, que representa a igreja, a sulamita, na hora que ela abriu a porta, ele já tinha ido embora. Ele foi embora. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É um tempo, é um momento, e o Espírito Santo está aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Para quê? Para você ouvir essa palavra, para você sair daqui mesmo em crise, pensando mesmo como está a sua vida, cara. Como está a sua realidade, como está a minha realidade, como são as minhas atitudes para com Deus. O que eu posso fazer sendo cristão, sendo um homem ou uma mulher de Deus, dentro da palavra dEle? O que Ele pode estar falando comigo nesses dias? Qual o meu comportamento dentro da minha casa? Irmãos, o culto, vamos dizer assim, começa amanhã, cara. Mas quando você chegar em casa, quando os problemas começar a chegar. Hoje está tudo bom aqui, glória a Deus, aleluia. Todo mundo está bom. Mas a prática dessa palavra que você vai ser abençoado é quando você sair daqui. É amanhã, na segunda-feira, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Você tratando aquelas pessoas do seu cotidiano. Aí, cara, você vai dar resposta aos céus, daquilo que você tem aprendido nos domingos. Mas a sua vida com Deus não pode ser baseada, irmãos, no culto de domingo. Tem que ser todo dia. Você come todo dia, você bebe todo dia, você dorme todo dia, você vai para o trabalho, para a sua faculdade, colégio, etc., todo dia. É uma vida ordinária, uma vida comum. E nisso você precisa colocar Deus em primeiro. Aliás, não em primeiro, Ele é o único. Não tem outra opção. Igual aquela música diz, né? Minha única opção é o Senhor. E isso não é desesperador. Olha só que interessante. A gente fala: Deus, Tu és o meu tudo. Aleluia. Tu és tudo que eu quero ter, tudo que eu quero ser e etc. Mas se Ele tirar ou permitir que algo saia da sua vida para que Ele realmente seja teu tudo, você reclama. Eu reclamo. Ah, não, Deus, o Senhor é meu tudo, mas por que o Senhor tirou isso? Tu és o meu tudo, mas por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? É porque Ele é seu tudo. Ele é suficiente. Jesus, Ele é suficiente. Sabe o que é idolatria? Sabe o que é idolatria? A gente fala muito dos nossos irmãos que vários adoram imagens, etc. Mas, irmãos, idolatria é você colocar no lugar de Jesus a glória que pertence só a Ele. Às vezes você coloca os seus bens no lugar de Jesus. Você está aqui, Jesus está aqui, mas tem algo no meio. Você adora mais aquilo do que Jesus. A gente fala bem assim, né? Quando a pessoa está passando por uma situação difícil, dificuldade, a gente fala, só Deus mesmo, né? É só Deus mesmo na vida dessa pessoa, né? É claro, cara, se não for Ele, quem vai ser? A gente fala com pesar, né? Ah, não, só Jesus, só o sangue de Jesus. Mas é o sangue dele. Mas é sim. Então está tudo bem, se for só Deus na vida dessa pessoa, está tudo bem. Porque Ele é poderoso. Mas a gente fala isso com pesar. Só Deus pode. Claro, é só Ele, você não pode, eu não posso. Mas nós precisamos andar nisso. Andar nessa verdade. Que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em você. A palavra revelada em você. É a esperança das pessoas. Existem pessoas que vão ser tocadas por Deus através da sua vida. E muitas das vezes você se sente pequeno. Você não se sente digno. E é verdade. Mas Ele quer usar os indignos, os improváveis. Ele quer usar os improváveis. Ele quer usar aqueles que não são. A Bíblia diz que Ele usa os que não são para reduzir a nada os que são. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, cara, muitas das vezes a gente não faz algumas coisas para o Senhor com medo da nossa reputação de ser chamado de louco. Irmão, Jesus ele foi chamado de filho de Beelzebu, o maioral dos demônios. E a gente pode ser chamado de qualquer coisa, sabe? Mas a gente precisa agradar o nosso Senhor.
A gente precisa fazer o que Ele mandou a gente fazer. Amém? Glória a Deus. E o interessante disso tudo, Ele bate a porta, Ele chama. E aqui diz, se Ele abrir a porta, Ele entra. Não é verdade? Aí a gente dá desculpa. A gente fala, não, eu não vou sujar meus pés, eu não vou levantar. Mas e quando Ele entra com as portas trancadas? Deixa eu beber água aqui para você pensar aí. E quando Jesus entra, Deus entra na sua vida, que as portas estão trancadas, mas mesmo assim Ele entra. Abra comigo, por favor, João capítulo 20. João, Evangelho de João, capítulo 20. Aleluia. Cadê João 20, gente? Cadê? Versículo 19. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, quem apareceu? Veio Jesus. Pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Agora vai comigo de novo, João capítulo 20 ainda, a partir do versículo 26. João 20, 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, quem apareceu? Jesus. Pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Irmãos, não tem barreira para Jesus. Você pode colocar as suas barreiras que for. Você pode fazer o que for. Você pode não querer, você pode não entender várias coisas. Só que esses dias eu escutei o pastor Douglas Gonçalves pregando. E ele falando que um dia, ele estava numa fila de um banco. Acho que era um banco que ele falou. E tinha um rapaz assim, na frente dele assim, com fone e tal. E Deus falou para ele assim, ó, prega lá para ele. Fala de Jesus lá para ele. Fala da palavra de Deus para ele. Aí ele falou assim, não Deus, mas ele está aqui na minha frente com fone. Aí Deus, fala com ele. E ele, não Deus, ficou assim, sabe? Não falou. E tinha outro rapaz atrás dele na fila. O que aconteceu? O rapaz de trás dele pegou, saiu, foi na frente dele, naquele rapaz estava com fone, e começou a pregar o evangelho para ele. Aí ele ficou olhando aquilo ali e falou, como assim Deus? Ele falou, cara, aí Deus falou com ele, eu estou fazendo uma obra. Eu estou fazendo uma obra nessa terra. Você precisa estar disponível. O que eu quero falar com isso? Sobre portas trancadas. Sobre portas trancadas. E Ele faz algo na sua vida. E ele se apareceu no meio das pessoas. No meio dos discípulos. E a primeira coisa que Ele disse, paz esteja convosco. Mesmo a gente com as portas trancadas do nosso coração. Mesmo a nossa casa trancada. Ele pode mudar toda a nossa eternidade. Como? Com a atitude dele. Ele fazendo, ele falando. Irmãos, tem muçulmanos hoje vendo Jesus pregando para eles. As portas trancadas, mas as portas trancadas do evangelho nas nações muçulmanas, nas nações onde não é permitido pregar o evangelho. E Jesus vai lá no meio das portas trancadas e prega o evangelho para a pessoa e ela se converte. Não há barreiras para o Senhor.
Mas qual barreiras eu tenho que eu preciso deixar ele entrar? Às vezes é medo, é intimidação, é incredulidade. A porta do seu coração está trancada, ele pode entrar. Tem um trinco aí, qual o tamanho do trinco que está no seu coração? Que está dentro de você? Como está o seu coração diante dele? Você quer que ele faça da forma dele? Ou você quer deixar ele entrar e você ceiar com ele? Jesus aqui, em João 20, ele não foi convidado para aquela reunião. Eles estavam com medo dos judeus, e eles sabiam que Jesus já tinha ressuscitado. Mas Jesus mesmo assim foi no meio deles para dar uma incumbência para eles serem enviados por Jesus. O que é que Jesus tem falado com você nesses dias? Qual é a palavra que o Senhor tem dado para você nesses dias? Se Ele não tiver dado nenhuma, abra o seu coração, abra os seus ouvidos, que sempre Ele está falando. Ele é um Deus presente, Ele é Deus conosco. E para encerrar, quero que você abra, por favor, lá em Isaías capítulo 43, por gentileza. Isaías capítulo 43. Volta aí um pouco. Isaías, o profeta messiânico. Deixa eu achar aqui. A partir do versículo 18. Isaías 43, 18. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Só até aí. Não lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. A gente, irmãos, nós não somos do que retrocedem para a perdição. E aqui ele fala: eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo? Por que a gente não está percebendo as coisas novas que o Senhor tem feito? Por que a gente não está percebendo os milagres, a justiça social, aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias? Por que a gente não está percebendo? Porque Ele está fazendo. Ele está fazendo uma coisa nova, todos os dias. A Bíblia diz: deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então Ele não vai fazer uma coisa nova no seu passado. Ele vai fazer uma coisa nova no seu presente e apontando para um futuro. E como estamos caminhando diante disso? Nós precisamos entender. E é por isso que a gente aqui nessa casa, como Pão e Vinho, a gente aconselha muito você ler a Bíblia, você estudar, para que você não seja enganado, para que essas coisas que estão aparecendo, você perceba o que é de Deus e o que não é. Perceba aquilo que é de Deus, a coisa nova que o Senhor que está fazendo, cara. Em nome de Jesus. Esses dias, agora para encerrar de verdade, eu estava conversando com um colega meu, ele está numa crise de ateísmo, tipo uma crise de ateísmo tão grande, que ele não está acreditando. Ele acredita em Deus, ao mesmo tempo não acredita. E eu falando para ele: cara, Deus ele se revela para nós muitas das vezes na palavra dele. Você que ainda acredita em Deus, lê a Bíblia e tudo mais. Aí ele falou algo interessante. Ele falou: cara, como é que eu vou acreditar num pedaço de papel? Como é que eu vou acreditar naquilo que está escrito num pedaço de papel? Aí eu até brinquei, né? Não, mas também tem eletrônico, tem no celular. Aí a gente naquela situação e ele com aquelas crises falando: mas já aconteceu isso comigo, isso. E sabe qual que é o entendimento que eu tive? Que não é o pedaço de papel, mas é o que está escrito no pedaço de papel. Eu falei para ele: muita coisa na sua vida pode ser mudada através da leitura, através da vivência que você tem com Deus. Porque não é o pedaço de papel, mas é o que está escrito. É o que está escrito que vai mudar a sua vida. É você ter a atitude de ler, de perceber aquilo que Deus está fazendo. E o que está escrito pode mudar toda a sua eternidade. E uma moça também estava lá com a gente, dando palavras para ele, de Deus para ele, a gente conversando com ele. Por quê? Porque todos nós passamos por crises dessas. Eu já passei por crises dessas, eu chamo de crise de ateísmo, de não acreditar em muita coisa. Mas sabe o que aconteceu? Eu percebi que
Não é a palavra que tem que se converter a mim, é eu que tenho que se converter à palavra. É eu que tenho que ruminar, é eu que tenho que me moldar à palavra, não é ela a mim. E com isso eu fui acreditando, com isso eu fui me moldando diante disso, me arrependendo e vivendo o Evangelho. Amém? Então, porventura, se você passar por isso, por essas situações que eu falei isso, se você não crê em várias coisas, perceba, Deus está fazendo uma coisa nova. E você precisa se moldar na palavra de Deus. Amém? Vamos orar, se coloque de pé.